forma em nós um conjunto de eternas venturas, lá do céu cairá sobre nós. Desprendei liberdade anelada, desprendei um sorriso de amor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo, a coragem e o valor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo, a coragem e o valor. Sob a proteção de Deus, dão por abertos os trabalhos da 14ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa do segundo período da 18ª legislatura. Ao segundo secretário para leitura da ata anterior. Ata 5.569. Ata da 73ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa, segundo período da 18ª legislatura. Aos 13 dias do mês de novembro de 2017, sob a presidência da vereadora Aida Ofer, reuniram-se 16 senhores vereadores. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem emendas ou ressalvas. Foi lido o expediente que deu entrada na casa. Destaque para o requerimento 209/2017, que cria a Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar possíveis desvios de materiais utilizados na decoração do Natal Felicidade 2016. Na forma regimental, a presidência declarou instalada a comissão e solicitou aos líderes dos partidos que indicassem os representantes. Foram indicados os vereadores Jair Júnior, PSD, João Maria Chagas, PSB, Ivanildo, PR, Bruno Rachman, PSDB e Lucas Neves, do PP. O PMDB abriu mão de indicar um membro que tinha direito na forma regimental. Na forma do artigo 50 do Regimento Interno, o vereador Chagas convocou os membros para a reunião do trabalho após o encerramento da sessão. Foram deferidas as seguintes indicações: 3.153 ao número 3.225. Ordem do dia. Foi apreciada e votada a matéria constante da pauta. Projeto de lei número 093/2017. Pedido de informações número 152 e 154. Moções legislativas 317 a 321. Requerimentos 208 a 215. Redação final
projeto 078, todos aprovados. O pedido de informação 153 foi arquivado pelo autor com a venda e presidência. O horário dos partidos foi cancelado. Pequeno expediente, Maurício Batalha, envio de ofício de condolência à família enlutada pelo falecimento do senhor Laerte Ramos Vieira. Osni Freitas, ofício de igual teor aos familiares do senhor Nelson da Silva, por decisão do plenário, ambos em nome da casa. Não houve manifestações que requeressem a vênia da presidência. Nada mais havendo, foi a reunião encerrada às 19h40. Lavra-se esta ata, sala das sessões, 13 de novembro de 2017. Colocamos em discussão a ata. Vereador Jair. Senhor presidente, boa noite. Todos presentes na noite de hoje. Corrigir, está, o vereador João Maria Chagas está PSB, é PSC, partido dele. E gostaria de que fosse constado em ata que o PMDB abriu mão de indicar membros para a comissão parlamentar de inquérito, para a gente evitar, quem sabe, Já está em ata? Então acho que eu não prestei atenção. Apenas o do João Maria Chagas está PSB, o partido dele é PSC. Será corrigido, senhor vereador. Então tá, o senhor obrigado, está senhor. com razão. Convidamos... Não, eu vou colocar aí a ata já em... Vossa Excelência já corrigiu, né? Já. Então colocamos em votação a ata. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Agora convidamos a todos para, em pé, acompanharmos o momento bíblico. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 1, versículos de 8 a 9. Se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecermos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Se dizemos que nunca pecamos, estamos afirmando que Deus é mentiroso, e a sua palavra não estará em nós. Palavra do Senhor. Convidamos o primeiro secretário para a leitura do expediente e proposições. Projeto de Lei Complementar número 037/2017. Altera a redação do artigo 202 da Lei 134 de 1963. Vereador Jair Júnior, PSD. Projeto de Decreto Legislativo número 008/2017. Concede placa e diploma de honra ao mérito ao 6º Batalhão de Polícia Militar pelos 35 anos de bons serviços prestados à Serra Catarinense. Vereadores João Maria Chagas, Jair Júnior, David Moro, Bruno Hartmann, Ivanildo Pereira, Pedro Figueiredo, Maurício Batalha Machado, Jean-Pierre Ezequiel, Luiz Marim, Osni Freitas, Tiago Oliveira, Vone Schurman, José Amarildo Farias e Gerson Omar dos Santos. Projeto de Decreto Legislativo número 009/2017. Concede placa comemorativa e diploma de honra ao mérito à Escola de Paz do Brasil, seccional Lages, pelos seus 50 anos. Vereadores Gerson Omar dos Santos, Luiz Marim, João Maria Chagas, Pedro Figueiredo, José Amarildo Farias, Jean-Pierre e Maurício Batalha Machado. Projeto de Lei número 086/2017, de autoria da vereadora Aida Hofer, foi arquivado pela Comissão de Justiça na forma do artigo 61, parágrafo 2º do Regimento Interno.
Senhores vereadores que quiserem justificar suas indicações, vereador Pedro Figueiredo, por até 2 minutos. Aqui está 2, vereador, mas não tem problema não. Então, boa noite, o nosso presidente Luiz Marinho, em exercício aí, aos colegas do vereador, o pessoal que estão na casa, prestigiando o nosso trabalho, o pessoal que estão em casa, chegando do seu trabalho. Então, mais um dia de trabalho para nós aqui na casa. Então, solicitaram uma roçada e um terreno entre a rua Mateus Junqueira e a rua Valério Antunes, no bairro Copacabana lá. Então, o pessoal comunicaram nós aí para nós, uma indicaçãozinha para o secretário que deu uma olhada com carinho lá no bairro Copacabana. Solicitaram uma roçada aos redores do muro da escola São Judas Tadeu, no bairro Copacabana também. Então o pessoal está procurando muito sobre roçada, cai de cobra, né? No verão não é fácil a coisa. Solicitar que seja verificada um vazamento de água de esgoto na rua João Lemos Machado, lá no bairro Morro Grande. O pessoal deu uma olhadinha lá pela comunidade, lá a comunidade procurou nós aí. Então o papel do vereador é trazer nessa casa aqui o trabalho pela comunidade, aonde a comunidade vota para o vereador para estar nessa casa aí. Também eu queria pedindo roçada aqui, que o nosso secretário deu uma pintada lá no Morro Grande, lá que ele asfalta, tem uns quebra-mola lá, que colocam umas faixas para nós já que já temos no embalo lá, que hoje passei lá, deu uma embaladinha lá, não vi nem o quebra-mola, então que ele deu uma pintadinha lá para a comunidade lá. Então essas indicações de hoje. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Pedro. Eu cumprimento o Volci Valtric, sempre presente aí conosco. O Patrício, da Revista Expressiva. Em seu nome, cumprimento os demais. Vereador Jair Júnior, dispensa. Vereador Ivanildo Pereira, por até 3 minutos. Boa noite, presidente Luiz Marinho, exercício, meus colegas de trabalho, vereadores, e o plenário e o pessoal que acompanha em meios de comunicação. Hoje tem uma indicação aqui da Vila Cambone, presidente. Eles estão pedindo um asfalto na rua João Stanislau, que diz que é um beco só de asfalto lá que está faltando um complemento de asfalto. E também no bairro Caroba, estão pedindo uma indicação aqui para fazer um desentupimento na rua João Cláudio Farinhas. Nós tivemos dando uma olhada lá, pedimos asfalto até agora, parece que nem ainda não foram medir o asfalto. Eu acho que os nossos secretários aí estão meio devagar aí. Eu estou esperando os engenheiros de planejamento lá para ver se sai alguma coisa lá no bairro Caroba. Pelo menos um asfalto numa rua, vamos ver se o nosso executivo aí vai dar uma olhada pelo nosso bairro lá, né? Mas por enquanto é esse desentupimento de Boca de Lobo lá, né, na João Cláudio Farinhas, porque até isso tá engripado lá. Então seria essas hoje as indicações. Meu muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Ivanildo. Vereador Osni Freitas, por até 2 minutos. Boa noite, presidente Luiz Marinho, mesa diretora, senhores vereadores e o público presente, né? E os meios de comunicação que nós assistimos. Eu tenho 3 indicações, por causa das fortes chuvas, né, que deu agora nesse fim de semana. Estragou muito, abriu muitas valas lá. Então, uma aqui, ó, na rua Otília Fernandes Araújo, no bairro Vila Maria. Abriu grandes valas, né, nessa rua lá. E também nessa rua Clito Zappellini Neto, no bairro Vila Maria também. Boca de Lobos também entupiu também por causa das fortes chuvas, né. E também outra na rua João Oliveira Silva, número 350, bairro Maria Luísa.
referente também uma vala que abriu também nessa rua. É isso aí, muito obrigado. Obrigado, vereador Osni. Vereador Bruno Artman. Dispensa. Vereador Lucas Neves. Vereador Luiz Marinho dispensa e vereadora Aida dispensa. Passamos à ordem do dia. Acho que todo mundo... Quer chamar ele, se ele não está vindo? Não, o Gerson. O Jean defende. Veto número 003/2017. Assunto: veto parcial ao projeto de lei complementar 029/2017, com a sua redação final número 065/2017, que altera a redação do artigo 202 da Lei 134 de 1963. O Jair vai discutir, salvou a lavoura. Discussão, vereador Jair. Em discussão, o veto 003, vereador Jair com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, toda a população que nos acompanha no plenário pelos veículos de comunicação. Fizemos esse projeto de lei, razão desse veto que a gente vai estar votando agora, projeto de lei que visa punir quem não limpa terrenos baldios. Foi aprovado o projeto de lei nessa Câmara por unanimidade, foi para a Prefeitura, eles vetaram, porque previa uma multa que seria dobrada em cada reincidência. Então, por conta de que os valores ficariam astronômicos em razão de várias reincidências, foi vetado, a gente compreendeu isso, já refazemos, fizemos um novo projeto que entramos hoje, aí em conversa com o líder do governo, né, já em conversa com a Prefeitura também, foi vetado apenas por essa razão. Então, dessa vez votaremos com o governo para manter o veto, para posteriormente a gente aprovar um projeto que seja aí de acordo com a legislação e que na verdade, tenha os mesmos requisitos, as mesmas linhas, tudo igual ao projeto, apenas dando um limite de dobramento de multa em cada reincidência. Seria mais ou menos nessa linha. Fiz com o vereador Maurício Batalha, me ajudou muito na elaboração do projeto. A gente conversou também com o procurador do município, doutor Agnello. Conversamos com o líder do governo, então achamos que o melhor entendimento seria esse. Hoje votar pela manutenção do veto, para posteriormente, o projeto foi adentrado na noite de hoje, provavelmente vai para as comissões, semana que vem a gente votará, semana que vem ou na outra, a gente votará o projeto, e aí contarei com o apoio dos nobres vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador Jair. Vossa Excelência tem razão e foi acordado mesmo que a gente concordaria com o veto e posteriormente Vossa Excelência e mais alguém faria novamente. Não havendo mais discussão, colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Não. Era você. Senhor presidente, pela ordem. Gostaria de retirar o projeto 103 em pauta, que trata que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar. Tem alguma correção de valor aqui sobre a iniciativa da Câmara de Vereadores em devolver o recurso ao município? E aqui tem divergência em valores, então a gente vai trazer novamente o projeto acertando esses valores na próxima semana. Peço para retirar de pauta. Obrigado, senhor presidente. Será arquivado, então, porque nós também tomamos conhecimento e entendemos que pode ser melhor distribuído aqueles valores ali. Arquivado. Pois não. Gostaria de solicitar o arquivamento da moção de legislativa 0325, que vou apresentar na semana que vem daí. Obrigado. Será arquivado. Pedido de informação número 155/2017. Vereador Maurício Batalha Machado, ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor prefeito Antônio Seron.
sobre a instalação do condomínio multissetorial do município de Lages, instituído pela Lei Complementar 477, de 21 de setembro de 2016, questiona-se: 1. Em que fases de implantação encontra-se o condomínio multissetorial do município de Lages? 2. O projeto executivo do condomínio multissetorial foi apresentado pela empresa que recebeu a obrigação de implantá-lo? Em qual data houve a apresentação? O projeto executivo foi aprovado? 3. Na hipótese de ter ocorrido a apresentação e aprovação do projeto executivo do condomínio multissetorial, o município de Lages já providenciou em favor da empresa que recebeu a obrigação de implantá-lo a competente escritura pública de doação com encargos do imóvel? Em caso de resposta negativa, por quais motivos não houve a confecção da escritura pública de doação? 4. Qual a data prevista para início das obras de execução do projeto? Vereador Maurício Batalha Machado, PPS. Em discussão, o pedido de informação 155, vereador Maurício Batalha Machado. Boa tarde, senhora presidente, vereadores, quem nos acompanha aqui no plenário, Volcil sempre presente, a quem de casa, no Facebook, TV Imagem, nos assiste, TV Câmara. Esse projeto, senhora presidente, é importante, vereador Osni, em relação de que um condomínio do porte, do qual projetado, gerará muitos empregos, muita renda e retorno para a sociedade, vereador Luiz. É nesse sentido que nós nos preocupamos, porque sabemos que outras cidades, vou dar um exemplo, Santa Cecília, está fazendo uma cópia do nosso projeto. Se eu não me engano, Imbituba e Maruí, as regiões do litoral, cidades do litoral, começaram depois e já estão em fase mais adiantada. Acredito que pode ser que não seja um problema do município, né, do órgão público, e de repente algum problema com a empresa, ou se seja com o município, alguma questão de projeto, alguma situação que tenha que ser retificada ou ratificada, que se acelere isso o quanto antes, para que a gente tenha o mais breve possível esse projeto para instalação de empresas, o qual está previsto que o município ficará com aproximadamente, vereador Ivanildo, 100 terrenos para doar para empresas locais. E quero já de antemão agradecer a resposta do secretário Mário Heller, que nós apresentamos um projeto de lei para que se faça a questão da tecnologia e devolução das empresas que tenham incentivos de retorno alguma. Aqui apresentei a moção esses dias aos senhores, ele já respondeu que está em projeção, estão em discussão, agradecendo e provavelmente acatando a sugestão. Então, as empresas que receberem algum benefício, seja terreno, incentivo fiscal, uma parte desse incentivo que o município vai dar, retorne para a lei de tecnologia do município, para a lei para a implantação de novos condomínios. Então, a preocupação, senhor presidente, é que a gente alie esse condomínio multissetorial, vereador Jair, que vai gerar renda, vai gerar emprego, com tecnologia, e o município ainda vai ter à disposição, a princípio, 100 terrenos, dos mais variados, conforme feito a chamada pública, para que disponha para empresas locais, que é o grande problema, eu acho. Muitas empresas querem expandir hoje por questão de área e dificuldade de investimento, não conseguem. Então, é nesse sentido essa solicitação ao Executivo, que nos informe como que se encontra esse projeto de grande importância, não só para Lages, mas para toda a região serrana, de desenvolvimento, de geração de renda, de geração de emprego. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o pedido de informação 0155. Não havendo mais discussão, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Pedido de informação número 156/2017. Vereador Jair Júnior, PSD, ao prefeito municipal, excelentíssimo senhor Antônio Seron, sobre os contratos de publicidade da Prefeitura de Lages, questiona-se. 1. A empresa BM3, Comunicação Criativa, presta serviço à Prefeitura de Lages. Caso positivo, solicita-se cópia de contrato social da referida empresa, certificado de qualificação técnica válido expedido pelo SEMP, Conselho Executivo de Normas Padrão, de acordo com a Lei 12.232 de 2010. Cópia do edital de licitação, ata da licitação, certidões negativas de todas as esferas da empresa, documentação fiscal própria emitida pela empresa,
acompanhada das cópias das faturas de terceiros em geral e respectivos comprovantes, como também os demonstrativos de despesas, resumo de custos e comprovantes referentes à produção. 2. Os pagamentos são feitos à BM3 Comunicação Criativa, através de uma agência de publicidade. 3. Existe uma agência de publicidade contratada pela Prefeitura para efetuar pagamentos referentes à mídia e comunicação. Caso não exista, como são efetuados os referidos pagamentos? 4. Em relação às compras diretas, 36,90, credor Milton Alves Rodrigues. 36,91, credor Cristiane Andrade. E 36,93, credor Débora Cristina Bombilho. Todos eles possuem algum canal de comunicação legalmente constituído? Esses mesmos jornalistas já foram contratados para outros serviços? Quais? Ainda, solicita-se cópia dos 3 orçamentos das pesquisas de preço das compras diretas e serviços efetuados pelos credores. 5. Em relação aos mesmos credores da pergunta 4, por qual motivo foram contratados para divulgação dos trabalhos da Sapecada e Recanto do Pinhão? Não existe uma assessoria de comunicação própria da Prefeitura para divulgar esses trabalhos? Vereador Jair Júnior, PSD. Em discussão, o pedido de informação 0156, vereador Jair. Boa noite a todas as pessoas que acompanham a sessão na noite de hoje. Eu até nem gosto de falar muito da mídia, admiro o trabalho jornalístico, vereador Lucas Neves, mas um jornalismo sério, né? Um jornalismo imparcial, um jornalismo que obedeça os critérios jornalísticos. Consultamos a respeito da empresa BM3, Comunicação Criativa, que nas mídias divulga, que presta trabalho para a prefeitura, que faz divulgação. Não encontramos no portal de transparência nada referente à BM3. Encontramos referente aos proprietários dessa empresa, não sei o que é essa associação, sei lá o que é essa BM3, Comunicação Criativa. O senhor Milton Barão, um dos proprietários da empresa, durante 4 anos de gestão do Eliseu, defendeu o Eliseu quando o Eliseu estava preso, né, vereadora Mariota? Defendia o Eliseu. Daí depois, no final do mandato, trocou de lado. Daí agora defende com unhas e dentes. O vereador Jair é o que mais é massacrado por esse jornalista, que eu não sei se posso chamar de jornalista, né, porque é muito imparcial. Não tem critério nenhum nas publicações. E assim, na verdade, eu nem sei por que eu tô falando até sobre isso, até porque eu nem leio o blog. Quem lê é meu assessor às vezes fala, eu falo para nem ler, porque pouca gente lê esses blogs, principalmente o desse senhor Milton Barão, que não tem credibilidade nenhuma. Além disso, resolvi consultar o nome dele no portal de transparência e achei alguns empenhos no nome do senhor Milton Barão e dos outros, né? Cristiane Andrade, Débora Cristina Bombilho, alguns empenhos em dispensa de licitação da prefeitura. A lei de licitações, lei 12.232 de 2010, ela é clara, que fala que a dispensa de licitação pode ocorrer em até 16 mil. Até 16 mil pode dispensar a licitação. Esses 3 senhores jornalistas, cada um recebeu 12 mil. Se eles tiverem uma empresa, somatória dá 36 mil, não poderia ser feito dispensa de licitação. Ainda mais que um dos 3 jornalistas nem blog tem. E os outros tem um blog, meia boca lá, tem um blog. Então nem um dos jornalistas nem blog tem. Então a gente não sabe de que forma que é feito. Então por conta disso a gente está fazendo esse pedido de informação para que tenha as respostas, para que a prefeitura nos forneça em relação ao contrato de publicidade. Também em relação à Sapecada do Pinhão e o Recanto do Pinhão, tem uma comunicação da prefeitura que tem jornalistas, que tem funcionários efetivos, funcionários comissionados, e foi contratado os 3, BM3, os 3 para fazerem a publicidade da prefeitura. A gente não entende por quê, se tem uma comunicação formada. Por que foram contratados os 3? Será que é para defender o prefeito? E eu vou falar, líder do governo não está, mas leva essa mensagem para o prefeito, que ele pode estar ocorrendo em crime de responsabilidade em estar passando dinheiro para a empresa jornalista para divulgar o trabalho, o pessoal dele, o lado pessoal dele. Porque não, divulgar o trabalho tudo bem, mas divulgar o lado pessoal dele, o que acontece no blog é isso, pode estar ocorrendo em crime de responsabilidade. Por conta disso, a gente faz esse pedido de informação e espera que a prefeitura nos responda para que a gente, se
tiver alguma ilegalidade, a gente dê os encaminhamentos legais. Obrigado. Obrigado, vereador Jair. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Moção legislativa número 323 de 2017. Aplausos à atleta lagiana Andréa dos Santos Maicon pelos seus 25 anos de carreira dentro do esporte como jogador de futebol feminino. Vereadora Aida Hofer, PSD. Não, só tem data, né? Em discussão, a moção legislativa 323. Seu Luiz, eu vou lhe conceder com gentileza enquanto eu... Pode ir. Cumprimento o presidente Aida, nobres colegas, os que estão no plenário. Nobre presidente, eu vim a esta tribuna simplesmente para lhe cumprimentar. E até para dizer que muitas vezes os vereadores estão sendo massacrados por oferecerem algumas homenagens, e aí chegam a dizer, parece que os vereadores só sabem fazer homenagem. Mas eu tenho visto tantas pessoas gratificadas pelas homenagens que recebem nesta casa, que eu me sinto orgulhoso e solícito com eles. E por isso eu cumprimento a nobre presidente Aida, porque eu vi esta jogadora Maicon, desde pequena, jogando futebol naqueles campos de terra, junto com os guris, e sendo uma guerreira, mas uma guerreira mesmo, vereadora Aida. Ela era nossa vizinha ali no bairro da Brusque, Santa Rita, naquelas imediações, e ela foi uma guerreira. E nos representou muito bem neste mundo afora. Então, nada mais justo do que você homenagear uma lagiana que muito bem representou, que fez a diferença das primeiras meninas e mulheres que saíram em campo afora defendendo o futebol feminino. Então, mais uma vez, presidente Aida, nossos cumprimentos. Eu vou discutir. Posso ir? Eu vou discutir também. Obrigada. Em discussão, vereadora Aida. Quero cumprimentar o presidente em exercício, vereador Luiz Marim, cumprimentar os nobres colegas vereadores, todas as pessoas que acompanham esta sessão no plenário. E quero dizer que quando pensamos, junto com o meu gabinete, em fazer esta moção de aplausos à atleta lagiana, a Maicon, nós pensamos com muito carinho, porque ela está finalizando uma carreira aí com chave de ouro, e por ter iniciado tão jovem a sua vida de atleta, com 15 anos. E ao longo desses 25 anos, Maicon colecionou alguns títulos, que eu quero colocar aqui, dividir com vocês, e que nós faremos, em data a ser marcada, uma homenagem de entrega de placa e honrarias para ela nesta casa. Ela participou da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 99, tirou o 3º lugar, participou das Olimpíadas de 2000, em 2003 também participou da Copa do Mundo de Futebol Feminino, em 2004 foi medalha de prata nas Olimpíadas em Atenas, com a seleção feminina de futebol. Em 2007, foi 2º lugar na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Em 2008, foi medalha de prata nas Olimpíadas em Pequim. Em 2011, foi medalha de prata no Pan-Americano em Guadalajara. É o nome de um bairro aqui da nossa cidade, né? Ainda em 2011, foi medalha de ouro nos Jogos Mundiais Militares do CISM. Em 2003, foi medalha de ouro em Santo Domingo, no Pan-Americano. Em 2007, foi medalha de ouro no Rio de Janeiro. Em 2016, foi campeã do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino pelo time do Flamengo.
pela primeira vez na história, um time fora do estado de São Paulo conquistou a respectiva premiação. Com chave de ouro, Maico decidiu encerrar sua bela carreira como jogadora de futebol nos Jogos Abertos de Santa Catarina, no maior JASC da história, realizado aqui recentemente em Lages. Momento mais que especial, já que os Jogos foram sediados na sua cidade natal. Diante disso, como mulher e grande incentivadora do esporte, e principalmente do esporte feminino, é com grande orgulho e satisfação que envio esta moção de aplausos, reconhecendo a belíssima trajetória desta atleta pela atuação, bem como visibilidade nacional e internacional que seu trabalho proporcionou à cidade de Lages. Então, com esta moção, senhores vereadores, e peço a vênia de todos, nós queremos homenagear a Maicon aqui nesta casa em data a ser marcada. E acho que muito merecida, uma das atletas femininas de maior referência no mundo, atleta lagiana, né? E merece, como encerramento da sua carreira profissional, que esta casa reconheça o seu trabalho. Então, peço a vênia de todos e compartilho com vocês também esta moção. Obrigada. Obrigado, vereadora Aida. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Não. Cumprimento a Roseli, que depois de um longo e tenebroso inverno não aparecia, mas agora deu o ar da graça. Moção legislativa número 324, 2017. Moção de aplausos à Prefeitura Municipal de Lages e todos os seus colaboradores pela organização da 57ª edição do JASC. Vereador João Maria Chagas, PSC. Em discussão, vereador Chagas. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fazia muito tempo que não assistia as coisas bonitas que aconteceu dentro de Lages. Esses 10 dias que aconteceu os jogos dentro de Lages, o JASC. A apresentação, começar pela apresentação de entrada. O que aconteceu lá no Janus Minoso, na sexta-feira. Que ninguém acreditava que Lages tinha um potencial de tantas escolas de dança, né, que aconteceu ali no Janus Minoso. Como Gaúcha, teve escola, teve as gurias do balé, tinha mais ou menos, tinha umas 200 pessoas dançando lá no Janus Minoso. Deu uma apresentação dentro de Lages que nunca visto. Faz de conta que eram Olimpíadas lá, nos Estados Unidos, como Rio de Janeiro, que é a última que teve, foi um espetáculo fora de série. Quem esteve lá, acho que não vai esquecer tão fácil. A melhor coisa que eu fizemos, eu e minha família, assistimos de escadaria. Foi o melhor espaço que tinha. Acho que ali que nós estávamos, foi melhor porque nós tínhamos uma galeria para assistir, mas lá em cima estava pior, que ali embaixo estava muito melhor. Não, então tem que agradecer as 4.500 atletas, todos aqueles que vieram de toda a região para dentro de Lages. Aqueles que vieram, confiaram em nossa Prefeitura Municipal, em nosso Prefeito Municipal, em toda a Secretaria de Esporte, a Fundação do Esporte. E muitas pessoas de fora que vieram ajudar do governo do estado de Santa Catarina. Agradecer esses 2,5 milhões que veio para a Prefeitura Municipal para que possa ser feito asfalto, feito as biciclós, várias coisas dentro de Lages. Porque não podemos jogar ao léu o nome de algumas pessoas que foi jogado, que disseram que era uma farsa aqui dentro. Melhor coisa de Santa Catarina que aconteceu foi Lages, que aconteceu recebendo esses 4.000 pessoas
mais a diretoria, mais os familiares, passou de 15 a 20 mil pessoas. A cidade estava cheia, lotada. Parabéns ao senhor prefeito municipal e à sua administração que conseguiu trazer os jogos abertos para Lages, a pedido de vários vereadores aqui, o ano passado, o retrasado, que era para já ter acontecido isso e não acontecia. Parabéns a vocês da Fundação do Esporte, a você, ao Juliano Polese, ex-vereador dessa casa, que trabalhou incansavelmente para que possa ficar bonito. Todos aqueles que trabalharam, aqueles que fizeram a apresentação, o encerramento, que aconteceu o encerramento, foi espetacular. Eu não poderia deixar de ver e agradecer essas pessoas que trabalharam. Todos aqueles que trabalharam, o mais humilde, aquele que trabalhou no banheiro, aquele que trabalhou na rua, aquele que trabalhou junto da comissão, do pequeno cargo até o maior agradecimento dessa casa, vereadora Aida. Porque uma missão dessa não é fácil, não foi fácil acontecer. Comandar 180 e poucos municípios, que aconteceu dentro de Lages? Que Lages recebeu essas pessoas. Não houve sequer de policiamento, só houve um arrombamento que agrediu do Frei Nicodemos lá em cima. Mas o resto foi tudo espetacular. Por causa de a cidade de Lages não vai pagar não. Mas agradeço a você, prefeito Seron, a vocês, funcionários de todo, cada um, atletas que veio a Lages, a vocês todos, o nosso muito obrigado. Em discussão, a moção legislativa 324. Vereador Luiz Marim. Cumprimento a presidente Aida, nobres colegas, aos que estão no plenário, nosso boa noite, aos que nos assistem em suas residências. E eu já passo uma parte para Vossa Excelência. Serei breve, até porque a gente não tem. Está muito discutindo esse tipo de coisa aqui. Quero responder ao vereador que me antecedeu, o vereador Chagas, né? Vocês não sabem interpretar, se está um pouco magoado com alguma coisa, não soube interpretar o que eu falei, né? Ninguém falou que o JASC foi mal organizado, ninguém falou nada disso. Foi falado antes do JASC e voltarei a discutir a respeito disso. Só quero que seja levado as coisas não para o lado pessoal aqui, a gente não pode ficar magoado com as coisas que acontecem aqui dentro dessa casa. Obrigado, vereador Luiz. Obrigado, vereador Jair. E eu volto, como eu falei naquele dia, a cumprimentar mais uma vez a todo o povo lagiano. Não é somente aos atletas, porque o nosso povo lagiano é um povo acolhedor, é um povo que sabe receber, e foi o que aconteceu agora nessa edição dos Jogos Abertos. Foi fantástico, foi uma coisa assim demais. E vem se confirmar agora que nós temos aqui pessoas de alto nível, a exemplo da homenagem que a presidente Aida está fazendo para Maico, menina essa que eu vi crescer, lá para baixo da Brusque, no Santa Rita. Então eu acho que nós temos que valorizar o nosso povo. Na próxima edição será muito melhor. Lages, vereador Maurício, só teve 8 medalhas de ouro e 27 no total, coisa parecida, que eu não gravei bem. Mas eu quero dizer mais. A hora que acontecerá o próximo, os municípios não vão mais contratar esses desportistas importados, campeões mundiais. Aí vocês vão ver quantas medalhas Lages vai ter. E ela não teve muito mais por causa desses municípios que pagam uma fortuna para trazer pessoas contratadas. E pelo que me parece, na próxima vai ser só os atletas de cada município, se não me falha a memória. Aí, senhores vereadores, verão quantas medalhas de ouro Lages terá, porque Lages tem um povo guerreiro, um povo que quer, muitas vezes com pouco apoio, vereador Jair, com muito pouco apoio no esporte, como em outras coisas mais, mas que nós não vamos entrar nesse campo, porque o dinheiro é limitado, né? Então, eu lembro muito bem, quando eu estive vice-presidente da CCO,
secretário do Meio Ambiente do ex-prefeito Dirceu Carneiro, e que foi uma maravilha também. Acho que esse aqui ganhou porque, claro, tudo se aperfeiçoa, né? Se aprimora. Eu lhe passo uma parte, vereador Chagas. Obrigado, vereador. É isso mesmo, nós temos que incentivar o esporte. Tenho certeza, a partir de agora, Lages vai crescer muito no esporte. Muitos atletas vão crescer cada vez mais, vão abrir mais bolsa de atletismo, bolsa para esses alunos, esses meninos que estão começando agora, para podermos, daqui, o ano que vem, poder disputar melhor. Se nós tivermos 8 medalhas de ouro, lá na frente nós teremos 10. Outro ano mais 12, assim por diante. E outra, eu não tenho mágoa de ninguém. Só não fale besteira, que aí eu pego no pé mesmo. Só isso. Obrigado, vereador Chagas. E eu entendo, lógico, porque o vereador... Não, é só para dizer que o vereador Jair, lógico, ele sempre questiona e tal, mas não falou nem bem nem mal. Só questionou, será que era o momento, será que era importante ou não? Então, eu acho que é o que o vereador Chagas falou, nós não atacamos aqui as pessoas, nem os vereadores. Todos, né, cada um tem uma ideia, cada um fala aquilo que pensa, né, vereador Ivanildo? E a gente tem um respeito aqui especial por todos, por todas. Mas, enfim, vamos em frente, gente, que agora... Vereador Vone... Senhor Luiz Mari, eu não estive no encerramento, mas a abertura foi muito linda. A gente quer dar os parabéns aos 4 CTG que deram um show na apresentação. Todos estavam bonitos, mas o CTG mexeu com o povo lagiano. Estava muito bonito. Obrigado, vereador Vone. Realmente foi fantástico. Obrigado, presidente. Próximo vereador, Maurício Batalha Machado. Senhora presidente, pode. Tá, gostaria de cumprimentar a professora Simone Rafaeli, diretora da IMEB, Ondina Neves Blair, que já se faz presente, professor Cadu, demais professores que estão chegando. Eu peço ao protocolo que registre o nome para que a gente possa cumprimentá-los. Obrigada. Reforçando aqui os cumprimentos dos professores da escola, obrigado pela presença, sempre estar acompanhando nossos trabalhos. Vereador Luiz, ficamos em 9º lugar, 8 medalhas de ouro, 14 de prata e 5 de bronze. 27 medalhas total. Lages ficou em 9º lugar no quadro de medalhas. E até aqui, senhora presidente, em relação a Maico, tudo que a senhora falou, parabenizá-la também pela organização do time feminino de futebol de campo, vereador Lucas, que de última hora, em 20 dias, foi organizado 30 dias, um esforço tremendo, até em virtude do pouco tempo, sem estrutura, como outras equipes, vereador Luiz, como o Kinderman de Caçador, que é vice-campeão brasileiro, o time de Chapecó, que tem investimento, o time de São José, que era o time de Criciúma, que joga pelo Criciúma Esporte Clube, que tem uma estrutura de base e de condições técnicas, e nós ficamos em 4º aí, parabenizar todas as meninas e a Maico, né, no nome da Maico. Parabenizar também, como diz o vereador Vone, os CTGs que fizeram um espetáculo inicial, muito digno da nossa região, demonstrando a nossa cultura, e não só aquele negócio rudimentar muitas vezes, mas um show realmente, um espetáculo que foi dado na abertura. Os organizadores da abertura, a Fundação Cultural, em nome do secretário Gilberto Roncone, o Nilson, presidente da Fundação Municipal de Esportes. Queria aqui deixar, vereador Luiz, meu parabéns a todos os atletas e dirigentes dos Jogos, em especial aos atletas lagianos, ou aqueles que competiram por Lages. Ao Chico do vôlei, à Régia do vôlei, ao Pingo, ao João Lopes e o Omar no basquete que organizaram, os atletas, o Felipe, que jogou na minha época, o Rigoni, o professor Max, o Plínio, o Brering, o Álvaro Muniz Filho, todo mundo que estava envolvido. Quero aqui fazer, presidente, em nome da senhora sempre defendendo a questão da mulher, o tênis feminino de Lages, que ninguém esperava, a Luciane Della Brida, a Débora Weichel, a Tatiana Almeida, a Gabriela Andreasa, que ficaram na expectativa. Nós nem sabíamos que o tênis estava tão bem assim feminino, e ganhamos uma medalha de prata. Tivemos o vôlei de areia também, uma dupla
que nos representou em Lages, todas as equipes de vôlei masculino, feminino, Bolão, né, que foi vice-campeão feminino e masculino. Então nós tivemos aqui atletas locais, como atletas de fora, que vêm representar outros municípios, e vendo hoje o vereador Jair, vereador Amarildo, vereador Ivanildo, Itajaí tem 12 milhões, que foi o campeão geral de Jogos Abertos, 12 milhões de orçamento para o esporte. Só que não tem, eu acredito que não deva ter estrada rural, não deva ter 200 quilômetros de estrada rural, que nem nós temos 1.517 quilômetros. Então tem essas diferenças. Tem um porto, né, que muitas das coisas ali é o investimento do porto. E dizer, o vereador Jair, que quem teve no esporte, praticou esporte, o senhor um dia colocou a questão do legado. O maior legado, vereador Jair, é ter visto os alunos, crianças nos ginásios, vendo os esportes. Eu tive a oportunidade, com meu filho, de participar de quase todos os esportes nesse período. Levei ele na bocha, no bolão, no tiro, natação, para ele ver. Muitos esportes ele não conhecia, só conhecia de nome. E isso que ele pratica futsal e basquete. Ele foi ver handebol, ele não conhecia, ele só ouvia falar do handebol. Bocha, bolão, a gente teve em todos os ginásios praticamente. Então, este vai ser o maior legado. Meus 30 segundos, senhor presidente. O legado que essas crianças vão querer a curto prazo, vereador Jair, praticar esportes. E eu sempre tenho defendido a educação aliada ao esporte é o caminho para nós acabarmos com a violência, vereador Vone, é o caminho para nós acabarmos com as drogas, é o caminho da redenção do nosso município, do nosso estado, do nosso país. É nesse sentido que eu acho que o maior legado, respeitando o seu posicionamento, o maior legado foi esse. Os ginásios lotados de crianças e adolescentes. Eu vou querer meu tempo da liderança, daí você deixa ao vereador Jair eu peço tempo da liderança, daí cedo o senhor. Então, o maior legado, no meu entendimento, independente de qualquer outra discussão, certo ou errado, foram, vereador Lucas, as crianças e os adolescentes nos ginásios. Santa Rosa lotado, Jones Minosso lotado, Ivo Silveira lotado. Fui na natação, estava lotada a natação no CAS. Futsal, o dia que Lages jogou contra São Francisco do Sul, não deu para entrar no Cacetiro. E o maior exemplo foi a final e os jogos das Leoas Guerreiras da Serra, né, no Jones Minosso. Elas, em 4, 5 partidas, levaram um público praticamente de 20 mil pessoas para dentro do ginásio. Eu concedo a parte para o senhor. Obrigado, vereador Maurício. Ainda não vou me manifestar ainda hoje sobre o JAS, só quero deixar uma reflexão, né, a respeito dos jogos. O orçamento, esse ano aprovado, municipal, foi de 3.700.000 para o esporte. Por ano que vem, o orçamento vai ser de 2,5 milhões. Então a gente não sabe o caminho que vai se tornar o esporte. Gente, agora, o JASC, a gente está nessa alegria do JASC, no legado que pode deixar, mas o esporte no nosso município vai ter investimento ou não vai? Aparentemente não. Obrigado, vereador Mário. Não, vereador, assim, eu acho que nós temos que aproveitar essa euforia que o senhor colocou, e já lhe sugeri, o senhor como presidente da comissão, olhar o projeto de lei o incentivo ao esporte, e mais uma vez agora em público venho lhe pedir que o senhor analise, o senhor é uma pessoa inteligente, com a comissão, o projeto de Cariacica no Espírito Santo. Hoje, ele é um dos mais recomendados de modelo no país. Ele alia algumas vinculações, vereador Lucas, a destinação para IPTU, ISS, X% para ir para um fundo de esporte. Inclusive, auxiliou a diminuição da inadimplência, porque as instituições como vôlei, futsal, handebol, basquete, todas as modalidades, vão atrás das empresas, atrás dos cidadãos e fazem campanha para que as pessoas recolham os impostos. Reduziu a inadimplência no município, segundo informações que eu obtive de uma pessoa que é vinculada ao secretário de esportes lá, que é uma pessoa experiente, eu não conheço pessoalmente, mas muito bem referendado. Inclusive, é uma pessoa que, se convidado, viria a Lages para auxiliar na constituição desse projeto de lei de incentivo ao esporte. Ele acaba não mexendo na receita do município, porque ele incrementa com essa forma de todo mundo cobrar do cidadão e das empresas que recolhem em dia seus tributos, ele acaba aumentando a arrecadação do município. Então, sugiro, mais uma vez, vereador Jair, o senhor, a comissão, repente em conjunto, que a gente dê um jeito de trazer essa pessoa a Lages para ajudar a desenvolver esse projeto de lei de incentivo ao esporte, que eu não vejo outro caminho.
né? Aqui a gente vê Blumenau, vê Jaraguá, vê Joinville. As empresas privadas, na sua maioria, são grandes empresas de porte já internacional e investem em esporte. E aqui a gente tem dificuldade, até pela nossa região, pelo DH, vereador Lucas, tem vários fatores do investimento privado. Então, de repente, o caminho, vereador, da euforia, da vontade de praticar esportes, vereador Luiz. Sim. Obrigado, vereador Maurício. Eu não vou só para convidar o vereador Jair para fazer uma emenda no orçamento, para se aumentar o valor que será destinado ao esporte. Assino com Vossa Excelência e tenho certeza que os demais também. Obrigado. Com certeza tem meu apoio. Sempre apoio o esporte, sempre pratiquei esporte. Aí ajudamos as Lios no início, ajudamos o Internacional, o vôlei, né? O que precisar, a gente está sempre à disposição, que eu acho que o esporte é o caminho para que a gente possa melhorar a nossa sociedade. Então é só deixar isso e mais uma vez dizer que a Maico é referência mundial, nome lagiano, merece, senhora presidente, parabéns pela indicação, merece os aplausos e, como diz o vereador, só quem recebe uma homenagem dessa e que fez alguma coisa pela cidade, meus 30 segundos do tempo da liderança, que fez alguma coisa pela cidade no esporte, ou na cultura, ou em outra situação, é que pode dizer se é benéfico ou não essas sessões. Só quem fez alguma coisa pode dizer isso e sabe o valor que um diploma que eu trouxe para os senhores aqui, que eu recebi há 30 anos atrás, demonstrei o valor que a gente tem. Então, só quem fez sabe o valor de uma homenagem dessa. E às vezes a pessoa que recebe no momento não tem a dimensão de uma homenagem dessa, mas com o tempo ela descobre, né? Então é nesse sentido, senhora presidente, parabenizando a Maico, merece, é uma atleta medalhista olímpica, nós temos poucos medalhistas olímpicos no Brasil, em Santa Catarina poucos, e lagianos, então, acredito que seja só ela. Muito obrigado. Quero aproveitar para cumprimentar a professora Marisete Aparecida Rodrigues, é diretora da EMEB Osnide Medeiros Regis, seja bem-vinda. Cumprimentar o amigo pessoal, o advogado Dr. Daniel Tadeu, seja sempre bem-vindo também a esta casa. Ainda continua em discussão a moção legislativa 324. Vereador Lucas. Senhora presidente, quero cumprimentar a Vossa Excelência em seu nome, aqueles que compõem a mesa, os colegas vereadores, quem está aqui no plenário também, os professores aí que hoje se fazem presente. Recebemos na tarde de hoje, todos nós, acredito aqui, vereadores desta casa, para a visita do pessoal do Simproel, né? Trazendo o broche aqui, que fala sobre a importância da gente combater a violência contra os nossos professores. Assunto que a gente precisa, volta e meia, estar discutindo aqui. Parabenizar o vereador Chagas por ter trazido essa matéria. Nós precisamos reconhecer aquilo que dá certo. E os Jogos Abertos deram certo, né? E eu acho que essa é a maior frustração de quem queria que tivesse dado tudo errado. Especialmente a abertura, que foi bonita, todo mundo que esteve lá acompanhando ficou orgulhoso e emocionado naquele momento, com o ginásio lotado, de ver um espetáculo como foi, vereador Luiz Marinho, presidente vereadora Aida, a abertura dos Jogos Abertos. Eu acho que aí aqueles que estavam torcendo para dar errado, fizeram um beicinho, né? E vão continuar fazendo beicinho. Tem gente que eternamente vai estar frustrada, e aqui em Lages tem muita gente que torce para o touro e não para o toureiro, né? Infelizmente essa é a situação, né? Eu acho que a gente tem que olhar para os Jogos Abertos como uma lição de que a nossa cidade consegue sim fazer coisas boas. Eu conversei com algumas pessoas de delegações de outras cidades que ficaram felizes, primeiro, com o engajamento da rede municipal de ensino, as crianças, torcendo pelas equipes, dando boas-vindas às equipes que participaram. Eu já acompanhei a abertura de Jogos Abertos em outras cidades, acompanhei em Caçador, acompanhei em Joaçaba, e nenhuma delas superou o que nós vimos aqui na abertura do nosso evento e na realização. Ginásio sempre com grande público, o Jones Minosso sempre lotado nas disputas, especialmente do futsal feminino, e eu acredito sim que nós teremos um grande legado dos Jogos Abertos. Não só da movimentação econômica que fica
em todo o comércio, rede hoteleira, os postos de combustíveis, todo mundo de alguma forma ganhou algo com os Jogos Abertos, mas também a comunidade no entorno do Jones Minoso, com as obras de pavimentação, as melhorias nas áreas esportivas que foram realizadas e que ficam para os atletas da nossa cidade, e como um todo também o esporte. E cabe a nós, agora, defendermos nesta casa, como o vereador Jair falou aqui, o aumento no repasse no ano que vem, né, do orçamento para o esporte, a boa utilização, vereador, também do material esportivo herdado dos Jogos Abertos, rede, bolas, enfim, todo o material que foi utilizado nas competições e que vem o novo, ficou na cidade. E isso é um legado para que possam ser desenvolvidas as escolinhas e trabalhar o esporte de base. Porque o esporte, vereador Luiz Marim, é saúde, é educação, é inclusão social. Por isso nós temos que debater. O esporte foi altamente valorizado nos Jogos Abertos e nós temos que aproveitar o embalo e continuar valorizando os nossos atletas que fizeram bonito. Não me preocupo se a gente não esteve no topo das medalhas, mas com certeza, entre todos os Jogos Abertos realizados, nós estamos no topo, com a melhor organização. E não somos nós que dizemos isso, são os atletas que já participaram de várias e várias competições e que, ao final dos Jogos Abertos em Lages, disseram que esta foi a melhor organização realizada até hoje. Então, parabéns a todos pela organização. Obrigado. Continua em discussão a moção legislativa 324. Vereador Amarildo Farias. Boa noite, presidente, colegas vereadores, professores que estão presentes, todo o público presente aqui no plenário. Bom, ficou comprovado que o lagiano adora o desporto. Isso pela presença nas quadras, pela presença na abertura, no encerramento, isso foi brilhante. Agora, falamos muito legado, vereador Lucas, mas o maior legado que nós podemos deixar é corrigir uma falha que após os Jogos Abertos de 2002, o próprio, na época, prefeito Raimundo Colombo, excluiu, exonerou, foi excluído aqui na própria Câmara de Vereadores, os cargos de técnico de modalidade. Então, todos os desportivos estão aí solicitando, inclusive nós da comissão, já tivemos reunião com o prefeito Seron, vamos ter agora, estamos aguardando, porque ele pediu após os Jogos Abertos, para verificar, o vereador Maurício, que é também um lutador por desporto, o retorno, ou das técnicos de modalidade, que foi uma moção que saiu depois daquela audiência aqui que nós tivemos aqui sobre o desporto lagiano, né? O desenvolvimento do desporto lagiano, ou, digamos, o técnico modalidade ou bolsa técnico, que também vai proporcionar melhorias no desporto lagiano. Então nós esperamos realmente que o maior legado seja corrigido. E nós vamos estar ali junto com o prefeito, solicitando e corrigindo uma falha lá depois dos Jogos Abertos, logo seguido após os Jogos Abertos de 2002. Porque nós precisamos, sim, dar incentivo, dar apoio para que os técnicos realmente possam atrair a juventude, as crianças, adolescentes, para o desporto. Mas se não der condições, e concordo com o vereador Jair, o vereador Lucas e o vereador Marim, de realmente melhorar na questão orçamentária. Por que se nós estamos querendo incentivar o desporto, por que reduzir? Não concordo e também sou parceiro ali de a gente assinar uma emenda para alterar, modificar essa questão do orçamento para o desporto para 2018. Então, fica aí, parabéns à organização, já falei anteriormente aqui, a abertura foi espetacular, CTG ali em qual a minha assessora ali, Ana Paula, participou, foi lindo ali com os demais participantes. Tivemos ali as escolas ali que participaram, que também foram brilhantes na apresentação. É isso, o lagiano está mostrando realmente que ele tem organização, que ele se dedica, que ele realmente acolhe muito bem. E eu verifiquei, presidente, vários comentários positivos, né, porque a gente tem
colegas aí nas redes sociais, né, de outros municípios, elogiando. Isso é importante. Então, quando eu vim para cá, eu já falei, quando for bom eu vou elogiar, e quando não for, porque eu sou representante da comunidade. Então, elogiamos, foi boa a organização, mas agora o maior legado, nós vamos sentar com o prefeito Seron, a comissão, tanto da Câmara do Desporto, como também do Conselho Municipal do Desporto, sentar para verificar uma das duas situações, técnico-modalidade ou bolsa técnica, foram duas moções que saíram daqui da audiência pública, presidente. Obrigado e boa noite. Não havendo mais discussão, colocamos em votação a moção 324. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção legislativa número 326/2017. Garantir e cumprir o benefício da Lei Estadual número 15.078, de 30 de dezembro de 2009, que torna obrigatória a disponibilização de aparelho desfibrilador externo automático em estádios, ginásios esportivos, centros comerciais e quaisquer outros locais e estabelecimentos, assim como em atividades eventos de qualquer natureza, com concentração e ou estimativa de circulação diária igual ou superior a 1.500 pessoas. Vereador Jean-Pierre Ezequiel, PSD. Vereador Bruno vai discutir a sua moção? Jean, desculpa, vereador Jean. Dispensa? Continua em discussão a moção legislativa 326. Não havendo discussão, colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção legislativa número 327/2017. Solicita que seja realizada uma parceria entre o município e o governo do estado para disponibilizar o intérprete em dias de consultas para pessoas com deficiências auditivas, que interprete a linguagem dos sinais, libras, dos pacientes e ajudem os médicos a compreender o que, na verdade, esse paciente está sentindo. Vereador Pedro Figueiredo, PSD. Parabéns. Em discussão, a moção legislativa 327. Vereador, dispensa a discussão. Algum vereador gostaria de discutir a moção legislativa 327? Não havendo discussão, colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção legislativa número 328/2017. A vereadora Aida Hofer encaminha a moção legislativa de aplauso aos todos os atletas medalhistas do JASC 2017. Em discussão a moção legislativa número 0328, com a palavra a vereadora Aida Mar. Senhor presidente, em exercício, vereador Luiz Marinho, até parece que combinamos de hoje falar do esporte, do JASC, né? Tivemos aí uma moção que reconheceu a bela condução da coordenação aí no JASC. E eu trago aqui uma moção também de aplausos a todos os atletas medalhistas na edição do JASC, os lagianos. Esta casa, então, vai também homenagear todos os atletas que receberam medalha no JASC, até porque a participação esportiva no nosso município foi em todas as edições do JASC, foi a melhor colocação esta edição. Ao todo foram entregues 27 medalhas e na pontuação geral Lages ficou em sétimo lugar, com 61 pontos. Então nós ficamos muito bem colocados em toda a história do JASC, pela primeira vez. As medalhas foram conquistadas nas seguintes modalidades. Ouro. Olha que legado nós deixamos, medalha de ouro. No futsal feminino, com as Leoas da Serra, no atletismo,
com a Josiane da Silva Cardoso, nos 5.000 metros e 10.000 metros, também foi medalha de ouro. Também vamos homenagear nesta casa. No atletismo, também, Mariana Marcelino, no lançamento de martelo. Eliane Martins, salto em distância, todas medalha de ouro. Monique Varmelin, salto em altura. Na natação, Bruno Leite, 200 metros de costa. Júlio Júnior, 200 metros de peito. Tivemos aí 8 medalhas de ouro. É um orgulho para nós. Para quem recebeu o JASC no início do ano e que não estava preparado, nós temos que nos orgulhar dos nossos atletas. Medalhas de prata, ao total foram 10. No bolão feminino, no bolão masculino, no tênis de campo feminino, no atletismo. Eu até não vou ler o nome de todas, porque nós faremos a homenagem depois. Na natação, então, no total, medalhas de prata foram 10. Medalhas de bronze, nós tivemos 8. No xadrez, no atletismo, lançamento de disco, lançamento de dardo, natação e revezamento 4 por 100. Então, esta moção, ela tem o objetivo de, num determinado momento, talvez semana que vem, a gente vai verificar a data, de estar entregando um título de reconhecimento a esses atletas lagianos que foram medalhistas na 57ª edição do JASC. E finalizo, senhores vereadores, dizendo que vamos homenagear os medalhistas, mas que no esporte somos todos vencedores. Então, peço a vênia dos nobres colegas para enviar esta moção aos atletas e depois estarmos fazendo, então, aqui a entrega das medalhas. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Aida. Continua em discussão. Vereador, não? Não havendo mais discussão, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada. Senhora presidente, essa semana, em Brasília, também falando de esporte, a nossa cidade foi graciada também. Os deputados, falando bem da cidade de esporte, onde nós fomos comandados bem, onde o campeonato que surgiu, amadores em Lages, a região de toda, Amures, onde o deputado federal Celso Mandame, elogiando a Liga Serrana de Esporte de Lages pelo trabalho do Reginaldo, que está aqui hoje, ele faz parte da cúpula, nós vereadores daqui da casa, grande trabalho que faz, então ele está de parabéns pelo trabalho que está acontecendo dentro de Lages. Então, parabéns, Reinaldo, pelo seu trabalho, e não foi em vão que esse deputado fez um comentário sobre a vossa pessoa. Obrigado. Queremos aproveitar também para cumprimentar todos os alunos homenageados da noite de hoje e seus familiares que se encontram aqui presentes. Cumprimentar a professora Silvia Regina da Silva e a professora Vera Márcia, diretoras auxiliares da EMEB Santa Helena. Cumprimentar também e agradecer a presença da professora Janete Córdova da Rosa, diretora da EMEB de Índios, da professora Andressa Alano, coordenadora do NEP, Núcleo de Excelência em Educação, e dizer que em breve estaremos fazendo, então, essa belíssima homenagem aos alunos que foram vencedores nas Olimpíadas de Português, do município de Lages. Moção legislativa número 329/2017. Reivindica providências para que o Poder Executivo Municipal adote medidas para incentivar a formalização de termos de cooperação técnica com empresas que desejarem realizar manutenções e melhorias nas estradas rurais do município de Lages. Vereador Maurício Batalha Machado, PPS.
Em discussão, a moção legislativa 329, vereador Maurício Batalha Machado. Senhora presidente, dar meu boa noite a todos os professores aqui já nominados, alunos, familiares que participaram da Olimpíada do Conhecimento. Senhora presidente, a gente vem através dessa moção informar ao Executivo de que na gestão passada nós firmamos alguns termos de cooperação com algumas empresas, entre elas a Rio Marombas, a Gerdau Florestal, vereadora Marilda, em que elas mantinham alguns quilômetros de estradas, vereador Luiz, onde eles mantinham suas atividades agroflorestais. Muito sucesso. Aqueles locais, muitas vezes, em dias de chuva, com estradas com dificuldade de acesso, tanto pelos moradores quanto pelas empresas, eles davam a manutenção, reduzindo o custo do município em relação aos 1.517 quilômetros que nós temos aqui já citados. Então, é nesse sentido que, mesmo com um trabalho muito bem feito, e hoje fiz questão de ressaltar, junto ao prefeito, do secretário Uncini e do diretor polaco, do Beretta, pessoalmente estivemos lá junto com a presidente no gabinete do senhor prefeito, e lá estavam os dois. Eu acho que é uma forma de economizar no município, nesses quilômetros que as empresas possam dar, vereador Vone, essa manutenção e melhoria desses trechos, e muito bem sucedido na época em que não há nenhum impedimento legal, desde que é autorizado pelo município, que as empresas coloquem suas máquinas próprias e utilizem seu ganho, seu lucro para manter as estradas das quais eles acabam utilizando para esse lucro. Com isso, com certeza, acaba sobrando mais recurso para a educação, para a saúde e para a melhoria de outros trechos de estrada. Então, é nesse sentido, a gente está encaminhando essa moção, em virtude de ter utilizado esse expediente na gestão passada e ter sido, em alguns casos, o senhor até acompanhou como secretário na época, em alguns casos, muito bem sucedido essas parcerias. Obrigado, senhora presidente. Continua em discussão a moção legislativa 329. Não havendo mais discussão, colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção legislativa número 330/2017. Diante do cenário preocupante, pertinente à defasagem acentuada do efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, realidade esta que propicia a carência na qualidade dos procedimentos inerentes, bem como impõe riscos aos profissionais envolvidos na missão inquestionável da preservação da vida. Propõe os encaminhamentos referenciados. Vereador Lucas Neves, PP. Em discussão, a moção legislativa 330, vereador Lucas. Presidente, retorno a esta tribuna, agora trazendo um assunto em relação ao Corpo de Bombeiros Militar do nosso Estado. Até quero fazer um cumprimento ao Sargento Arthur, dos bombeiros, que está aqui acompanhando. Falar dessa defasagem que nós temos, inclusive, nós temos uma lei estadual, lei complementar de 2012, que estabelece em 3.816 bombeiros em Santa Catarina como o máximo, mas nós estamos muito abaixo desse número, hoje com aproximadamente 2.400 bombeiros atuando em Santa Catarina. E isso, obviamente, também acaba refletindo aqui em Lages, onde nós temos também o Corpo de Bombeiros. São 75 bombeiros, vereador Vone, na nossa cidade. Isso é pouco, isso é baixíssimo. Acaba afetando o próprio serviço deles, quando nós deveríamos ter aqui aproximadamente 125 bombeiros, seria o ideal para a corporação. Resultado disso, vereador Chagas, fechamento da unidade avançada dos bombeiros lá na parte alta da cidade. Resultado disso também é a não possibilidade de ter uma outra unidade na região do bairro Guarujá, por exemplo, porque não tem gente. Se não tem gente, como é que você vai manter na cidade alta, onde foi fechado, ou vai criar uma nova na região do bairro Guarujá para ampliar, para melhorar o tempo resposta do Corpo de Bombeiros? 2 ambulâncias ASO
eram utilizadas, hoje apenas uma, porque não tem gente para trabalhar. E isso afeta diretamente na vida da população, que precisa do 193 para diversos tipos de ocorrências. Então nós estamos fazendo esse apelo. Por quê? Porque existe uma lei que diz que nós devemos ter lá os 3.816. Hoje são 2.400. É uma defasagem de aproximadamente 1.300 bombeiros em Santa Catarina. Existe um concurso público em curso, que abriu aí 300 vagas, mas não vai suprir essa defasagem que nós temos e que afeta localmente a nossa cidade. Então é necessário que, além do chamamento dos 300, que haja um chamamento de pelo menos mais 300 soldados, para que a gente consiga pelo menos amenizar essa situação da defasagem de efetivo. Outra situação também que agrava ainda mais a situação do Corpo de Bombeiros em Santa Catarina é em relação ao não chamamento também daqueles que passaram no concurso para oficiais. Nós temos uma lei que diz que a cada ano devem ser chamados 15 novos oficiais para o Corpo de Bombeiros. Em 2015 não foi chamado. Então, hoje nós temos também, agravando essa situação, a defasagem dos oficiais. Então, nós estamos encaminhando esta moção com o apoio dos senhores vereadores, para que, vereador Maurício, nós tenhamos o chamamento não só desses 300 soldados, mas de outros 300, totalizando 600, para amenizar a defasagem de 1.400, e também a chamada de pelo menos 30 oficiais, os 15 de 2015 que não foram chamados, e os de 2018 já que precisam ser chamados até abril do próximo ano. Então eu deixo esse apelo para que a gente possa batalhar. Eu lembro também, vereador Maurício, que se eu não estou enganado, foi o senhor que trouxe aqui a situação do posto avançado da Cidade Alta, né? Vereador Lucas, obrigado. Tem? Não, é só segundos. Deixar isso mesmo. Foi nesse sentido, vereador Lucas, vim aqui lhe parabenizar por isso. A gente tem brigado em relação ao Corpo de Bombeiros pela abertura dos serviços na Cidade Alta, que atenderia a BR muito mais ágil, alguns incêndios na cidade lá, vereador Ivanildo, que ocorreram com certeza, não digo que teriam impedido os incêndios, mas as casas não teriam sido tão danificadas, e justamente a resposta é pela falta de efetivo. Então, parabéns pela sua proposição. Quero vir aqui, a esposa do nosso vice-presidente, a senhora Roseli, que sempre presente na casa, quero saudá-la aqui e aproveitar. E o vereador Vone tem tempo, se me ceder uma parte, o vereador Chagas, 30 segundos, se puder, só dizer a sua proposição, e geralmente a desculpa, ou o argumento, vamos colocar assim, desculpa é uma coisa mais complexa para estar citando aqui, o argumento é de que falta efetivo. Então, se falta efetivo, nada mais justo do que tanto a segurança pública, que é o Corpo de Bombeiros, como a polícia, devem estar com seus efetivos com o mínimo, o mínimo condizente com os serviços que eles devem prestar. Isso é uma responsabilidade do Estado. Parabéns, conte com o nosso apoio e esperamos que com esse chamamento a unidade avançada da BR-116, que vai trazer mais segurança tanto para quem trafega na rodovia, com os moradores daquela região, espero que seja contemplada essa abertura do espaço lá. Parabéns, vereador. Só para encerrar, antes de passar para o vereador Vone, dos oficiais, gente, dos 30 que devem ser chamados, 13 já estão na folha de pagamento do Estado. Portanto, se falar em impacto financeiro, desses 30, vereadora Aida, 13 já estão na folha de pagamento. Então, nós precisamos, sim, fortalecer os bombeiros. Foram chamados os excedentes da Polícia Militar, da Polícia Civil, IGP, e agora chegou a hora também da gente recompor o efetivo do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado. Quero dar os parabéns ao vereador Lucas. Ano passado a gente discutiu também essa matéria, vereadora Aida, porque a importância do Corpo de Bombeiro. Não só para combater os incêndios, eu lembro que na época pegou fogo numa fábrica em Correia Pinto, onde tiver que chamar efetivo que estava em casa para poder ajudar. Porque hoje, se der um incêndio, aqui na cidade lá, tomara que nunca aconteça, tem que chamar os vereadores que estão em casa para trabalhar. E a importância, aqueles que estão de folga, Lucas, tem que pegar e chamar aqueles que estão de folga para vir para poder combater os incêndios. Infelizmente, é assim.
Eu lembro que outro dia, a importância, vereador Chagas, das ambulâncias do bombeiro. Logo a gente está entrando, senhor Luiz Marinho, com aplausos aqui, ao Corpo de Bombeiro e o SAMU. Quando a gente tem que criticar, a gente critica, mas o bombeiro sempre foi, quando chamo, eles vão. Isso não tem. Isso eu gostaria que fosse, parece que está encaminhado, que o bombeiro fizesse a regulação. Outro dia um senhor, que já tinha dado infarto, infartou atrás do Miatã, e eu ia passando na quarta-feira, sempre vou na minha novena na quarta-feira, e esse senhor estava lá e o bombeiro lá. Ele deu 5 paradas, e os bombeiros não desistiram, cansavam, trocavam, até chegar o SAMU, com o médico, mais equipamento, e ficaram ali 35 minutos. E hoje sobreviveu, respondeu, e hoje ele está vivo graças ao Corpo de Bombeiro, que não desistiu nunca. E logo em seguida o SAMU. Então, como o vereador Lucas falou, eles tinham 2 ambulâncias, estão com uma porque não tem efetivo. Quantas vidas pode salvar com mais uma ambulância? Então, temos sim, vereador, que tem meu apoio. Cedo uma parte, vereador Chagas. Obrigado, vereador. Também quero dar parabéns ao Lucas. Essa matéria é muito importante para a cidade de Lages. Mas só vou, a partir da vereadora Aida, me permite, segunda-feira estava pedindo informação, foi comprado 15 anos atrás um terreno para o Corpo de Bombeiro, lá no Guarujá. Para ser bem preciso, na Marisa, na Madeireira Lages, dentro do Pátio Madeira. Foi pago R$20 mil. Foi pago com dinheiro da prefeitura, pagou em 5 vezes de 4 mil. E esse terreno simplesmente desapareceu da documentação e desapareceu todos que tinha comprovante de compra. Eu quero saber onde está, porque esse comprovante, eu estava na minha mão, entreguei a Progem e a Progem desapareceu com essa documentação. Então, o bombeiro tem sim responsabilidade, que esse terreno é do bombeiro, talvez um dia queira construir ele junto com o aeroporto da cidade de Lages. Acho que era do tempo seu, né, senhor Marinho? Esse foi compra esse terreno, não sei se não foi a sua secretaria que comprou esse terreno lá no aeroporto, que dependia da... Não, estou falando nada de mal não, porque esse terreno não tem nada a ver com a coisa. Terreno que foi da Progem, que não providenciou, do Corpo de Bombeiro, do Corpo de Bombeiro. Pois não, vereador? Obrigado, vereador Chagas. Que foi comprado, foi. Se está lá, eu não sei. Se não foi invadido, coisa parecida. Mas que foi, foi. Eu cumprimento o proponente da matéria e eu quero lembrar mais ainda. Como a presidente Aida recebeu os bombeiros aqui para quê? Para vistoriar, para dar mais segurança, eles que são do ramo dizerem o que precisa fazer. Então a gente só lembra do bombeiro quando dá enchente, quando alguma coisa pega fogo ou coisa parecida, e não lembra quando ele atende pessoas que precisam na hora da saúde, né, vereador Vone? Pessoas que precisam de orientação, como essa casa precisou. Então tem que aumentar o efetivo e dar mais liberdade e mais pessoas para que eles possam atender mais a sociedade. Porque polícia a gente só lembra também quando precisa, senão é canelada. Bombeiro, a mesma coisa. Então, quando a sociedade precisa, daí polícia, bombeiro, e na hora de colocar mais e dar condições de trabalho, é um pouco diferente. Obrigado, vereador Chagas. Obrigado. Continua em discussão a moção 330. Não havendo mais discussão, colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 217 de 2017. Vereador Tiago Oliveira, PMDB, considerando a real necessidade do que vem alegar, requer ao senhor Enio Speaker, engenheiro-chefe do DENIT Lages, Santa Catarina, estudos de viabilidade da troca de local das placas de informação de velocidade da BR-282 e da rua lateral, passando o trevo do batalhão, sentido BR-116. Vereador Tiago Oliveira, PMDB. Este requerimento 217, ele pode ir à discussão, embora o autor não esteja presente.
Então, perguntamos se alguém gostaria de discutir. Não havendo mais discussão, então, colocamos em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 218/2017. Vereador Maurício Batalha Machado, considerando a real necessidade do que vem alegar, requer ao excelentíssimo senhor João Alberto Duarte, secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Lages, sobre a obra de reconstrução da rodovia SC-114 em concreto armado, entre os municípios de Lages e Otacílio Costa, questiona-se: 1. O acostamento da rodovia SC-114, no trecho que receberá o pavimento de concreto armado, sofrerá alargamento para acomodar adequadamente automóveis e caminhões que eventualmente necessitem utilizá-lo. Isso sem que os veículos tenham que ocupar parte da pista de rolamento durante a parada. Vereador Maurício Batalha Machado, PPS. Em discussão, o requerimento 218, vereador Maurício Batalha Machado. Presidente, tenho acompanhado aí na sociedade civil, entre as pessoas, amigos, a CIL, empresários, as pessoas que trafegam na SC-114, o questionamento em relação à largura da pista. Ali nós sabemos que ela já justamente está feita em concreto armado pelo tráfego pesado de caminhões e julietas que utilizam a rodovia para transporte de árvores, de pinos, em direção ao Otacílio Costa, a Clabin, e a empresa Sudat, que são as duas maiores empresas, fora outras madeireiras do setor madeireiro, vereador Vone. E o que nos tem questionado é que a pista ficou estreita, inclusive já estão sendo construídas as canaletas, e na necessidade de uma carreta dessas parar por quebra, por qualquer problema, ela terá uma parte dela, permanecerá sobre a pista de rolamento. Então é uma preocupação nossa que seja esclarecido isso, ou se existe uma viabilidade, a gente sabe que a obra já está em fase de conclusão, ou qual a solução, vereador Luiz, que vai ser dado ali pelos órgãos competentes. A gente sabe que, mesmo sendo larga, duas carretas hoje, pelo trânsito de caminhões que tem ali, geralmente nos dois sentidos, existe trânsito desses caminhões pesados. Então a nossa preocupação é este questionamento, vereador Bruno, para que se esclareça qual a medida, no caso de uma necessidade de utilização, porque o automóvel ainda acaba sendo menor, vereador David, o espaço é reduzido para de forma adequada, ficar acomodado com algum problema mecânico ou qualquer outro que seja. Agora, os caminhões é nosso questionamento, para que a gente saiba e possa, quando indagado, porque o vereador geralmente é indagado sobre os problemas da sociedade, a gente tenha uma resposta e tenha o conhecimento, a ponta da língua como a tabuada, já que tem várias professoras aqui, para a gente prontamente possa responder. Obrigado, senhor presidente. O vereador Vone, uma parte. Vereador Maurício Batalha, é preocupante. Nós temos aqui na cidade, senhor Luiz Marim, a gestão com a qual eu fiz parte, que a rua, para poder asfaltar mais, o engenheiro entraram com um projeto, o senhor sabe muito bem, para diminuir a largura da rua. Nós temos um exemplo no bairro São Miguel, a Bernardo Gonçalves Kister, que várias pessoas já bateram o carro, porque não passa, se deixar um carro estacionado de um lado, outro do outro, não passa dois carros. As calçadas ficaram com 4,20 metros de cada lado. Então, até estou entrando com um projeto de lei, vou entrar com um projeto de lei aqui, que não se reduza as larguras da rua. Esse é um exemplo. Não tem condições nenhuma, seja com o carro pequeno, o caminhão pequeno, se quebrar vai ficar com a metade do carro na pista de rolamento. Então, a gente está elaborando, quero contar com todos os vereadores, para que se fazer um projeto que mantenha sim a largura original da rua, que são 12 metros, 11 metros, 12 metros, porque a Bernardo Gonçalves Kister vai ter que ser mudada. O Jean, nós estávamos conversando com o Jean ali, na rua Brasília, o canteiro central é mais largo que a rua. Então, hoje todo mundo tem família que tem 3, 4 carros, que tem que dar condições de mobilidade. Então, se
reduzindo a rua, causando mais acidente. Obrigado, e eu tenho certeza que a Vossa Excelência aí vai ter a resposta. Tem que, sim, agora está em conclusão a obra, mas pode sim ser mexida nessa obra. Obrigado. Bem lembrado, senhora, foi uma indicação nossa já há uns 60 dias que fizesse um estudo na Avenida Brasília, nós já encaminhamos, o senhor lembrou bem, para que fosse reduzido, o vereador Jean já foi encaminhado, fosse reduzido o canteiro central, até pela desnecessidade do tamanho que ele é, e é mais ou menos o mesmo problema, e parabéns pela sua indicação de lei, que a rua tem uma largura mínima, e dependendo de qualquer situação não possa ser reduzida para a segurança das pessoas. E o senhor fala aqui na Bernardo Kister que um trânsito, velocidade... mas bem pouquinho. Pois não. Para concluir, obrigado, senhores vereadores. A velocidade é moderada, porque local, o senhor imagina numa velocidade de BR de 70, 80, que é a velocidade permitida, e a gente sabe que a maioria dos veículos andam acima desse 80, 90, 100, com um obstáculo parado na BR, o carro indo e vindo, o risco que todos nós vamos estar correndo numa rodovia dessa. Então é nesse sentido. Espero que o município atenda também essa questão da Avenida Brasília, que já foi solicitado alguns dias atrás, que diminua o canteiro e aumente, porque ali parando um caminhão, justamente o trânsito já atrapalha. Perfeito, não, pode contar comigo. E que seja reduzido, tenha uma largura mínima cada faixa de rolamento, e a preocupação nessa da SC em virtude do trânsito pesado e da velocidade que os veículos geralmente imprimem em rodovias, o risco de óbito e de pessoas, tanto parentes, conhecidos, independente, é problemático isso. Obrigado, senhora presidente. Cumprimentamos também a professora Vanessa Goulart Branco, diretora da EMEB Santa Helena. Cumprimentamos o professor Daniel, diretor da EMEB Santa Helena, demais professores que se encontram aqui. E cumprimentamos também o seu Hélio, que é o presidente do bairro do Morro do Posto. Antes de entrarmos ao horário dos partidos, vamos colocar o último requerimento da noite em votação, que é o requerimento 218 do vereador Maurício. Colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Só comunicamos a todos os presentes que alguns vereadores farão uso da palavra no horário dos partidos, mas reduziram a sua fala, e em seguida nós vamos fazer a entrega dos certificados, né? Após a sessão já iniciaremos então esta solenidade. Vereador Jair Júnior, por até 2 minutos. Boa noite, serei breve, só pedido lá da ouvidoria do município, da Natália, que é ouvidora do município. Vamos deixar o número, telefone lá da ouvidoria, 0800-645-2999 e 3221-1261. Para quem tiver sugestão, reclamação da prefeitura, reclamação de funcionário, sugestão para melhorar o funcionamento da prefeitura, lá a ouvidoria está à disposição e é um órgão importante para a gente melhorar cada vez mais o serviço lá da prefeitura. Então, só pedido da ouvidoria, quero fazer esse pronunciamento. Obrigado. Vereador Lucas, por até 3 minutos. O seu Luiz aqui diz que é 1 minuto. Pode ser. É só para trazer um convite aqui do prefeito Tiago Costa, lá de Rio Rufino, que traz um convite, evidentemente, a toda a comunidade, senhores vereadores. Será realizada uma audiência pública depois de amanhã, na quinta-feira, dia 16, lá na localidade de Consolação, na estrada geral entre Urubici e Rio Rufino. Audiência pública esta que estaremos lá, o vereador Luiz Marinho já confirmou que vai também, representando aí o nosso presidente da Alveres. Audiência pública que defende a pavimentação da estrada SC 370 entre Rio Rufino e Urubici. É uma estrada bem importante,
que faz uma ligação entre esses dois municípios e que completa o anel viário, com São Joaquim, com Urupema, né, potencializando o turismo, a escoação da produção agrícola, e que, de modo regional, nós precisamos também defender, porque quando um município da nossa região desenvolve, Lages também ganha com isso. Então, a gente traz o convite do prefeito Tiago Costa aqui, aos nobres colegas, que possam estar lá, unindo forças pela pavimentação da SC 370 entre Rio Rufino e Urubici. Era isso, presidente. Muito obrigado. Pelo horário do PSDB, vereador Bruno, por até 3 minutos. Então, boa noite, senhora presidente, os demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui no plenário e pelos meios de comunicação. Eu trouxe aqui esta casa há umas 2 semanas. Problemas tinham acontecido com a sala de mamografia do hospital do pronto atendimento Tito Bianchini, que não estava sendo em uso. Era o Hospital Teresa Ramos, também tínhamos alguns aparelhos quebrados. E prometi aqui que iria conversar com o secretário estadual de saúde, Vicente Caro Preso. Antes tive uma reunião com a secretária de saúde municipal, a Odila Valdrich, e com a diretora da maternidade Teresa Ramos, né, a Beatriz Montemeso. Conversando com eles, fui sim, sábado agora, estivemos conversando com o secretário de saúde, Vicente Caro Preso. Trago boas novidades. Agora, dia 21, estaremos fazendo uma audiência lá em Floripa com o secretário de saúde, com a diretora da maternidade e com a secretária de saúde, para trazermos a resolução desses problemas, né? Ver o que a gente pode ajudar para estar auxiliando, desde da substituição, do conserto desses aparelhos que vai melhorar a vida de todos nós. Então, eu queria dar essa notícia e queria falar também dessa campanha da Simproel. Foi no nosso gabinete, como foi citado aqui anteriormente pelo vereador Lucas Neves, entregando esses panfletos. Respeito com o professor. Eu sou um profundo admirador dos professores. Não estou dizendo só os professores de sala de aula, porque quem ensina qualquer coisa a uma pessoa é um professor. E a grande maioria das coisas que todos nós sabemos fazer, tivemos um professor, que pelo que faz é muito mal valorizado. Então, quero dizer que tem todo o meu apoio, respeito com o professor. O professor ensina, a educação se aprende em casa. Antigamente, quando um aluno tirava nota baixa, os pais sentavam a lenha no aluno. Hoje em dia querem sentar a lenha no professor. Não é verdade? Temos alguns professores que podem confirmar. Então tem todo o meu apoio, já estou com o bottom, vou colocar o adesivo no meu carro, estarei entregando alguns panfletos que foram me entregues. Então tem toda a minha admiração, respeito e apoio. Então por hoje seria só essa minha colocação. Muito boa noite e obrigado a todos. E só para completar, vereador Bruno, a campanha que o Simproel está fazendo, e quando ele fala respeito ao professor, também relatar aqui um caso de agressão ao professor que aconteceu na semana passada aqui em Lages. Um professor do CEIM foi agredido por a mãe de um aluno. Então, quando nós fizemos uma audiência pública aqui para debater a violência contra o professor, tivemos pouca participação, mas precisamos entender que a coisa está caminhando num grau tão elevado que, se não nos unirmos, daqui um pouco o professor vai ter que entrar com segurança na escola, porque está sendo ameaçado por alguns pais. Tivemos um caso, foi registrado o BO, foi levado ao sindicato, e por isso que a campanha ela se intensifica, porque o respeito ao professor, ele se dá de diversas formas, né, vereador? Então, quero agradecer aí as suas palavras e dizer que precisamos, enquanto vereador, fortalecer essa categoria que precisa muito de respaldo nesse momento em que nós estamos passando, em que a própria sociedade não está mais respeitando e valorizando o professor. Obrigada. Quero cumprimentar a diretora auxiliar da EMEB Santa Helena, Marilene de Jesus Pereira, e agora eu recebi aqui o Daniel Neves Padilha, diretor da EMEB Santa Helena, já havia cumprimentado. Cumprimentar pais, alunos, familiares, professores, e pela presença,
A gente fica muito feliz que sempre que a gente convida, vocês se fazem presente, e é com muito carinho que esta Casa Legislativa faz a entrega dos certificados na noite de hoje para homenagear as escolas, os diretores, os professores e os alunos. E também homenagear principalmente os idealizadores da Olimpíada de Português, né, que aconteceu nas escolas do município de Lages, sob a responsabilidade do professor Carlos Eduardo Canani, professor Cadu, e toda a sua equipe lá de formação, a Andressa, enfim, todos que colaboraram, professor Cadu. Tenha sempre o nosso respeito e precisamos, sim, estar trabalhando nesse sentido com as nossas crianças para que elas aprendam e despertem mais o gosto pela leitura, pela produção textual. Assim, nós teremos um país de mais leitores. Encerro a sessão da noite. Não estava inscrito, vereador. Desculpa. Então, o vereador Maurício Batalha vai fazer uso da palavra pelo horário do PPS. Vereador Chagas, falarei pelo senhor também. Senhor presidente, quero primeiro parabenizar o vereador Chagas ali, que a gente falou da questão do JASC, pela moção de aplauso. Que esqueci do presidente da CCO, o vice-prefeito Juliano Polese, pelo comando, pela forma que foi conduzido os jogos, a organização. Os parabéns ao Calu, como eu disse, aos atletas e dirigentes que nos representaram. Quero também parabenizar, o vereador Jair citou a questão da ouvidoria do município, a Natália, que de forma muito coerente encaminhou os vereadores, se colocando à disposição, vereadora Marilda. Achei um gesto nobre, inclusive, pedi ao gabinete que encaminhe um ofício agradecendo a postura e a forma com que ela se dirigiu a nós vereadores, que todos temos cobrado respeito a nós, e alguns gestores, ou algum gestor, não vou generalizar e não vou distinguir gênero, o vereador Jair esse dia se manifestou, achei um pouco pesado, mas alguns, ou alguma, há uma dissimulação. Porque é uma situação de doença grave, procurado pela cidadã, mãe da pessoa. Me deixa triste, senhora presidente, vereador Luiz, que nós temos que defender os vereadores. Um gestor diz para a mãe dessa cidadã, dessa criança, que o vereador tem que cuidar da Câmara, vereador Lucas. Estamos cuidando com a gestão da vereadora Aida, da mesa, dos senhores vereadores 16. Tanto que estamos cuidando da Câmara e também do órgão que essa pessoa faz gestão, que destinamos 2 ambulâncias já. Não estamos cuidando só da Câmara, estamos ajudando a cuidar da cidade e da vida do cidadão, vereador Lucas. Me deixa muito chateado uma situação dessa. Por que procurou o vereador? O vereador tem que cuidar da Câmara, dos negócios, das situações da Câmara. Então, eu só estou vindo dizer aqui que nós estamos cuidando, vereador Luiz, muito bem das nossas obrigações e das nossas responsabilidades. Só estou deixando bem claro isso, porque, como o senhor mesmo diz e defende, não vão pisar no vereador e não vão nos fazer de palhaços aqui, vereador Lucas. Certo? Nós estamos trabalhando e muito, dia a dia, à noite, as sessões de homenagem, sessões de votação, discussões, reuniões de comissões, trabalho nos bairros, nas visitações. Apesar de que alguns ironizam os vereadores, os 16 aqui têm trabalhado bastante, eu sou testemunho. E não estou vindo falar só por mim, senhor presidente, estou falando pelos 16. Sempre estão nos corredores, sempre estão nos atendendo os gabinetes, né, vereador Bugre? O dia todo, a tarde toda, nas sessões, fazendo a sua função. Então, eu não vou admitir que ninguém desrespeite um vereador, como vou mais uma vez, eu já fui gestor. Nunca desrespeitei um vereador. E como vereador também não vou desrespeitar um gestor. Só que não admito atitudes dessa forma que ocorram contra nós vereadores. Seja qualquer um dos senhores. Eu vou defender porque não admito isso, senhor Luiz, vereador Luiz. Eu tive a resposta, senhora presidente, tivemos a resposta, vereador Bugre, quando o senhor pediu das consultas de amidalite, de adenoide, disseram que não tinha nada. Realmente, das consultas não tem. Mas estamos aqui que há 449 crianças na fila,
onde a resposta veio no item 3 do pedido de informação, que são 5 cirurgias por mês. Neste sentido, senhora presidente, que nós temos aqui, com dinheiro ainda que vamos devolver, vereador Jean, e crianças com 70%, 80%, 90% de obstrução da adenoide, de amidalite, né, de problemas de garganta, que nós estamos fazendo um esforço da economia e mostrando, mais uma vez, que estamos fazendo o nosso trabalho. O tempo do PT vai me ceder, senhor presidente, se possível. Estamos fazendo o trabalho e ajudando os outros gestores, com leis, com apoio, né, com discussão. Estamos fazendo o nosso serviço, sim. Estamos cuidando da Câmara, sim. E ajudando a cuidar dos outros órgãos quando nos é dado acesso e possibilidade, vereador Lucas. Quero agradecer ao Executivo de Trânsito, o senhor Jacinto Betti, uma indicação nossa, da rua Francisco de Paula Ramos, para a manutenção da sinalização vertical e horizontal. Está dizendo que está na programação, então logo vai ser realizada. E agradecer tanto ao Diretran quanto ao secretário de Obras, que nós solicitamos melhorias de condições de segurança na Avenida Edésio Caon, nas proximidades da EMEB Suzana Albino França, Jardim Panorâmico, e um morador que me solicitou veio me agradecer porque foi feita a implantação de uma faixa de segurança, um elevado, e já tem dado resultado na segurança das crianças, dos professores, de quem ele utiliza. Quero agradecer aos secretários pelo pronto atendimento, porque educação, saúde e segurança acho que tem que ser prioridade dos 16 vereadores. E mais uma vez, senhor presidente, eu não vou admitir que façam o que fizeram com a cidadã e vindo dizer que o vereador tem que cuidar das coisas da Câmara. Estamos cuidando, sim, gestão da nossa presidente Aida, do nosso vice Luiz, a mesa, o Chagas, o Thiago, os demais vereadores, agradecendo pela compreensão das economias que temos feito. A nossa parte nós estamos fazendo. Meu pai dizia que a gente nunca deve chamar ninguém de mentiroso, minha mãe também, por ser professora. Dizia que as pessoas se enganam e se equivocam. Então, que essa pessoa coloque a mão na sua consciência e veja o grande engano e o grande equívoco que cometeu. Quero parabenizar a presidente do Simproel, que teve, como o vereador Bruno falou, nos visitando, parabenizando pela campanha, e até dando exemplo para ela, dos meus filhos, até por ser filho de professora, sobrinho de professor, ter vários primos professoras, dizendo que lá na minha casa, meu filho e minha filha, chegar reclamando do professor, só por estar reclamando, vereador Luiz, já estão errados. A razão está com o professor, independente da situação. Já houve uma situação nessa, quero dizer para os senhores, chegou, porque só por reclamar vocês já estão errados. Eu vou conversar com o professor para ver o que é. Nós temos que respeitar o professor, senão a educação e o nosso dia a dia, vereador Lucas, está fadado a maus lençóis nas nossas vidas. Nós temos que fazer essa geração de adolescentes e de crianças entenderem que o professor é quem manda. O professor é que tem autoridade na sala de aula. Nesse sentido que eu quero manifestar, e não é da boca para fora. É o que eu penso, na minha casa a lição dos dois é assim, tem uma menina e um menino, o professor tem razão. Em dúbio, como diz na justiça, na dúvida, pró professor. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Vereador Maurício, agradecemos a sua contribuição em defesa também dos nobres vereadores e encerramos a presente sessão na noite de hoje, convidando os vereadores para que permaneçam e que vão também ajudar na entrega dos certificados para os nossos alunos e convocando para segunda-feira, às 18 horas, a sessão nesta casa.